Fala, fiel, canal Fanático Bicolor, Bruno. Vamos fazer mais um vídeo aqui, pessoal. Papão em Cuiabá 1-1. Vamos fazer mais um vídeo. Como é que foi, como é que tá a nossa situação. Primeiro eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal. É muito importante pra gente. Apertar o sino das notificações, clicar no gostei para dar uma força pra gente aí pro vídeo viralizar. E quem quiser e puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal. 3.000 inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial do Papão para vocês. Pessoal, vamos lá. Bom, Curuzu lotada ontem, 13.900 pessoas, quase 14.000 pessoas. Jogo 7 da noite, né? Que já é meio todo mundo saindo do trabalho, mesmo assim Curuzu lotada. A gente foi lá. E assim, pessoal, de novo mesmo, né? Parecendo mais um jogo na Curuzu que não fez bom, não convenceu. Mais um jogo em casa que a gente não ganhou, né? É uma situação que, enfim, a gente, infelizmente, eu fiz um vídeo no dia anterior dizendo que antigamente a gente ia para Curuzu só para saber de quantos outros times iam perder. Agora a gente vai para Curuzu sem certeza de vitória, né? E mais uma vez, a vitória não veio. O Cuiabá começa o jogo igual quase todos os outros times que chegam em Belém, na Curuzu ou no Mangueirão, os caras chegam melhor porque eles têm mais qualidade, pessoal. Fato, que eu não estou xingando ninguém, não estou brigando, não estou ofendendo ninguém, é fato. Os times que vêm para cá jogar com o Paysandu, quase todos têm jogadores melhores que os nossos, então eles conseguem facilmente exercer um certo domínio sobre o Paysandu, mesmo o estádio cheio. Tem aquele momento que eles tentam entrar no jogo, depois que eles conseguem de uma forma até fácil dominar o Paysandu. Ontem foi da mesma forma, o Cuiabá começou criando chances. E para vocês verem como é a diferença de ter um jogador de qualidade, né? Esse Alejandro Martins, que fez o gol aos 31 minutos, ele diferenciado, é um cara que tem qualidade, que, porra, levou meio campo do Cuiabá, tocava a bola, aparecia. Onde a gente vê um jogador que... Como é que o Cuiabá tem um jogador desse, a gente não pode ter, pessoal, sabe? Então, acho que é questão mesmo de analista de desempenho, a gente tem muitos problemas nisso aí vai para aquela questão de não saber contratar, enfim, vamos pular essa parte que não é para esse vídeo. E aí o Cuiabá começa melhor, né? O Paysandu tenta mais na valentia, mais na empolgação, fazer alguns ataques. Tem uma falta, o Marlon bate uma falta muito parecida com aquela contra o Criciúma, passa uma bola no pé, o Robson passa a bola no pé, ele chuta, o goleiro defende, e o Cuiabá tinha já umas duas vezes no nosso ataque, até que aos 31 minutos tem uma troca de passes dele desde o meio campo, eles chegam no bico da área, um pouco assim, até um pouco distante de fora da área, e esse Alejandro Martins coloca com a mão praticamente no ângulo do Matheus, que não pôde fazer nada. Um bonito gol. E é aquela história, pessoal, a gente já tem dificuldade. E a gente toma um gol de novo, a gente está perdendo de novo na Curuzu. E aquilo é o mais do mesmo, né? O filme que a gente sabe que vai se repetir. Aí o Paysandu tenta fazer um último ataque ali no final do primeiro tempo. O Denilson faz um gol impedido, anulado, né? Anulado justamente. Para o segundo tempo ele já entra com várias alterações. E eu resumo o jogo assim, pessoal. Eu resumo o jogo da seguinte forma. A gente, quem observa futebol, quem entende um pouquinho de futebol, a gente entende só um pouquinho, a gente não entende muito não. Mas o que a gente entende, eu mostro para vocês assim. Tenta ver na televisão, ou quem estava na Curuzu ontem, diferenciar o meu campo de qualquer outro time do nosso. A gente tem André Lima, que não marca. Não tem característica de marcador. Volante que não marca, para mim não serve. É igual zagueiro que não marca. Aí o outro volante, Ronaldo Henrique. Meu Deus, esse que não marca ninguém mesmo, né? E eles não marcam porque eles não sabem, entendeu? O André Lima fez um jogo razoável. Tinha feito um jogo melhor contra o Criciúma. Não fez um jogo horrível, não. Fez um jogo razoável ontem, mas não foi da mesma forma que fez contra o Criciúma. Ronaldo Henrique apagadíssimo. E o Denner, pessoal, sinceramente, o Denner
o Denner inexiste no campo. O Denner, ele é um a menos, tá? É um a menos, ele inexiste. A torcida, ele saiu muito vaiado quando ele foi substituído no segundo tempo, demorou para ser substituído, era para ser tirado logo, né? Então ele sai, não fez nada, o Denner não fez nada que se aproveitasse. Então quando você tem um meio campo estéril, quando você tem um meio campo que não cria, qualquer time que chegar aqui se cria, né? E dois volantes que não marcam, outro que não praticamente não toca na bola, como é que vai ser? Não tem como, pessoal, não tem como. E aí se o Paysandu começa a viver de quê? De chute para frente, da bola desviar, uma raspadinha na cabeça do Garcês para sobrar para alguém, é assim, né? Vira o segundo tempo, o Paysandu fez substituições e o Rossi entrou também. O Rossi, pessoal, deixa eu falar para vocês assim, ele mostrou vontade ontem. Na verdade, no segundo tempo, o time foi muito desorganizado, mas mostrou vontade. Quer dizer, pô, Bruno, e aí? Só isso, entendeu? Ah, mas poxa, tá reclamando que o time mostrou vontade? Não, beleza, o time foi valente, mostrou vontade, mas sem organização nenhuma, pessoal, né? Como diz o outro, pelo menos vontade eles mostraram, né? E, poxa, tem um lance aos 10, 12 minutos que o Rossi na linha de fundo cruza em arco, assim, uma rasteira em arco, e o Marlon sozinho, era só ele dar uma... É só ele chegar cavando, então chegar chutando pro alto um pouquinho, só para tirar do goleiro, ele chuta em cima do goleiro, aí era um empate nosso, que se a gente consegue empatar ali aos 11, 12 minutos, a gente já tem muito tempo para tentar virar, mesmo com uma qualidade inferior ao Cuiabá. Tem logo depois desse gol que o Marlon perde, um gol imoral, o Cuiabá faz um contra-ataque que deixa o centroavante deles, o Carlos Alberto, cara a cara, só que aí o Matheus Nogueira se antecipa e tira. E daí o Paysandu começa a fazer aqueles ataques meio sem criatividade, mais na valentia, jogar bola na área e tudo. Uma coisa só que eu reclamei assim, o Rossi mostrou vontade, tudo, ele tem qualidade, mas ele ficou muito preso aqui no lado direito. Eu não via ele tentando trocar de posição com o Garcês. O Garcês, pessoal, o que acontece? Porque o Garcês não joga muito bem quando ele está jogando na Curuzu? Porque os caras marcam, encaixotam ele, entendeu? O que qualquer treinador sabe? Que o Garcês é o melhor jogador do Paysandu. Então o treinador que vem jogar contra o Paysandu aqui, ele deixa um lateral para marcar o Garcês, como o Garcês joga na direita, quem marca ele o lateral como o Garcês joga na esquerda, quem marca ele o lateral direito, e deixa um na sobra, né? Então às vezes quem dá o primeiro combate nele já é o volante que está do lado direito, às vezes é o lateral direito, ainda tem um outro cara atrás que é um zagueiro que dá cobertura, e o Garcês fica encaixotado. Quando o Paysandu joga fora, o Garcês tem mais chance, por quê? Porque o Paysandu joga em transição, o Paysandu joga reativo, o Paysandu joga sendo atacado e aí sai em contra-ataque, isso que o Garcês adora. Aqui em Belém, o Paysandu tem que propor jogo, aqui em Belém o Paysandu tem que ir para cima, e o Garcês não arruma espaço, e não é culpa dele, ele não tem espaço, né? Ele se esforça, ele faz o que pode, mas ele está encaixotado por 2 ou 3, por isso até que eu acho que podia... Nessa situação, o Márcio está trocando eles de posição, manda o Garcês para um lado, o Rossi para o outro, mas enfim. E aí o Paysandu continua atacando, muito naquele jogo amarrado, o Cuiabá segurando o jogo, tive que os jogadores do Cuiabá têm mais qualidade que os nossos, tocavam a bola, começaram a fazer cera, até que aos 42, 43, o Rossi bate o escanteio, uma confusão na área, a bola ia sair da área, o Carlos Eduardo, né? Nem sei o nome dele, que não entrava. O Carlos Eduardo pega a bola, tenta entrar na área e é calçado, interrompido. E o juiz, na mesma hora, marca pênalti ali, sem titubear. Graças a Deus, nem VAR chamou pênalti. E assim, pessoal, a torcida está tão carente de gol, de vitória, que a comemoração do gol do 1-1 foi, pô, não perdemos em casa, né? Que ponto nós chegamos? E aí o Garcês vai lá, bate o pênalti muito bem batido no canto do goleiro. A gente empata o jogo, depois daí tem pouquíssimo tempo para tentar alguma coisa. E a gente soma um ponto dentro de casa contra o Cuiabá, um time que estava em 6º lugar. E um time que tem mais qualidade que a gente, mas a gente não pode se conformar com um ponto.
não ajuda a gente quase nada, né? A gente vai para 26 pontos. A gente continua nessa luta, a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que é um milagre, ainda mais a gente empatando em casa, o milagre fica ainda maior para acontecer, né? Então a gente fica nessa situação bem difícil. Faltam agora na matemática 8 jogos, né? E para a gente conseguir 45 pontos, a gente tendo 16, a gente teria que conseguir 26, a gente teria que conseguir mais 19 pontos, né? Em 8 jogos. Seriam 6 vitórias e um empate, né? Pessoal, tem muito o que falar, foi isso que eu vi do jogo, né? Quem concordar, quem discordar pode falar nos comentários, tá certo? Parou daquela situação da gente tá xingando, só isso não vai adiantar, todo mundo já sabe nossos problemas, para esse ano não tem muito mais o que fazer, né? Para esse ano a gente não tem muito mais o que fazer. Alguns destaques ontem, pouquíssimos jogadores se destacaram, quase nenhum. O Matheus não teve culpa de nada, o Edilson apoiou, mas não fez nada diferente, errou muito cruzamento, a nossa zaga não comprometeu, né? O gol foi de fora da área, o Heverson estava mais tímido, mas não comprometeu também. Nosso meio campo inexistiu praticamente, o André Lima foi o que jogou melhorzinho, mas Ronaldo Henrique e Denner nada. O Marlon tentou, mas também não ajudou muito. E o Rossi até que entrou razoavelmente bem, o Denilson, para mim, figura apagada, e o Garcês, coitado, é o que luta, é o que tenta, mas os caras marcam ele. Pessoal, é isso aí, vamos continuar na nossa luta, vamos continuar na nossa batalha. A gente, por incrível que pareça, ainda está vivo, mas a gente depende de um milagre, a gente depende de a gente fazer a nossa parte. A gente não depende de combinação de resultado, a gente ainda depende da nossa parte. O problema é esse, é a gente fazer a nossa parte. Pessoal, te inscreve no canal, aperta o sino, clica no gostei. Vamos lá, a gente vai acompanhar o Papão sempre. É nóis, Papão, é nóis, fiel.